Olá pessoal, meu nome é Charleson Alves, sou aluno do curso de Direito do Unifavip-Wide em Caruaru, Pernambuco. Venho por meio deste, junto de minhas colegas, em cumprimento às normas avaliativas da disciplina de Bioética proporcionado pela instituição e ministrado pela professora Severina Lins, falar de um tema de grande relevância no cenário mundial e que vem repercutindo nos últimos tempos no cenário brasileiro. Tudo isso porque o STF tem se posicionado acerca deste tema. Além disso, o Brasil é um Estado laico de direito e, por ser um Estado laico de direito, tem gerado e tem concedido abertura para debates de temas relevantes do nosso cenário. Com isso, e com a posição do STF, tem gerado algumas indagações nos meios destes debates. Indagações estas que faz com que a sociedade precise de esclarecimentos. Quais indagações possam ser faladas acerca do aborto? Que é o tema principal que nós iremos tratar. O aborto é um tema que precisa ainda ser desmistificado. Grandes coisas precisam ser esclarecidas. E esse é o objetivo do nosso trabalho. Tais indagações surgem. Será que o Brasil estaria preparado para a legalização do aborto? Será que o aborto tem previsão na legislação brasileira? Será que o aborto ainda pode ser discutido e como pode ser discutido no Estado laico de direito? Sendo assim, nós, alunos de direito, como primordialmente é o nosso objetivo, é de levar à sociedade, é de levar ao povo esclarecimentos acerca de tais indagações. Este é o objetivo desse trabalho. Trazer esclarecimentos, trazer com mais objetividade esses esclarecimentos para a sociedade. Sendo assim, nós faremos o trabalho de levar o povo, de levar a sociedade mais objetividade sobre tal tema. Um tema de grande relevância no cenário mundial, um tema de grande repercussão no Brasil e um tema que ainda precisa ser desmistificado. Sendo assim, nós, estudantes de direito, temos essa obrigação, temos esse objetivo de levar com mais simplicidade a sociedade, falando sobre esse tema com grande eficiência. O artigo 124 do Código Penal trata-se sobre aborto e diz assim: provocar aborto em si mesmo ou conceder que outro lhe provoque, tendo pena detenção de 1 a 3 anos. Ou seja, o artigo tipifica o crime de autoaborto quando a própria mãe, a própria gestante, pratica essa conduta ou quando ela tem esse consentimento, quando ela pode ir atrás de um terceiro para praticar esse crime. O sujeito ativo dessa conduta seria a própria mãe, a própria gestante, tendo como elemento subjetivo a intenção de matar, e o sujeito passivo, o próprio feto, a vítima do caso. A objetividade jurídica do tipo penal é a proteção de direito à vida, em que acredita-se que a partir da concepção o feto já tem o direito de nascer com vida. E então, interromper essa gravidez trata-se de um crime. O artigo 125 trata-se de abortos por terceiros. Diz assim: provocar esse aborto quando não há consentimento da gestante. E tem pena de reclusão de 3 a até 10 anos. Ou seja, o artigo traz tipificamente o crime de aborto quando não há consentimento da gestante, ela não sabe que vai ocorrer a interrupção dessa gravidez. O sujeito ativo desse caso seria o próprio agente, o terceiro, quando ele pratica essa conduta e tem como elemento subjetivo a intenção de matar o feto, de interromper a gravidez. O sujeito passivo é o feto, em que pode ocorrer em qualquer momento da gravidez, e a consumação desse crime ocorre quando o feto morre, podendo ser dentro do útero ou quando ele nasce prematuro. É dever do tribunal do júri julgar esses casos, e também é importantíssimo ressaltar que tem que ser estudado o estado fisiológico da gravidez para ter certeza que o aborto aconteceu. Aborto necessário. O artigo 128 do Código Penal, ele elenca as duas hipóteses em que o aborto ele pode ser feito de forma legal. A primeira delas, no seu primeiro inciso, é quando não se há outro meio de salvar a vida da gestante. Então, o médico, junto com a sua equipe médica, estão autorizados a fazer o procedimento. Nesse caso, a enfermeira ela também não será punida, já que a norma também se estende para ela. Esse procedimento ele só pode ser feito quando for a última hipótese, quando não tiver outra saída, é que poderá acontecer o abortamento.
Porém, há casos em que o médico, sem intenção, dá o diagnóstico errado e percebe, depois de feito o procedimento, que aquela não era a única saída. Quando isso acontece, o dolo ele será afastado e isso não será caracterizado como crime. O legislador ele dá a entender nesse artigo que a decisão ela depende exclusivamente do médico. Não é necessário o consentimento da gestante, diferentemente do inciso 2º, no caso de estupro. Então, nesse inciso, é dispensável o consentimento da gestante. Porém, nos casos de estado de necessidade de terceiro evidente, excluindo a antijuridicidade, é possível que outra pessoa que tenha algum conhecimento possa realizar o abortamento, desde que seja em perigo atual para a gestante. Quando esse for o caso, o médico ele deve passar as informações à gestante, fala que aquele é o único meio de salvar a vida dela e assim fazer o procedimento. Desse modo, como fala o artigo, incidirá na excludente da ilicitude e ele não será punido. O artigo 128, inciso 2 do Código Penal, diz respeito ao aborto sentimental, ao aborto em caso de estupro. A mulher que for violentada, que for abusada sexualmente, ela poderá sim, ela tem o direito sim de abortar aquela criança que veio a resultar de um estupro. Não é necessário nenhuma prova, nenhum laudo médico que comprove que aquela mulher ela foi realmente estuprada. A única coisa que é precisa é a presunção de veracidade dos fatos relatados por aquela mulher, a presunção de veracidade em relação ao seu depoimento. Tendo essa presunção de veracidade, o médico ele poderá sim fazer a prática do aborto naquela paciente, naquela mulher que quer tirar aquela criança do seu ventre, que quer abortar. E o médico ele só poderá fazer o procedimento com o consentimento da mulher. Tendo esse consentimento, a prática pode ser feita. Em alguns casos, as mulheres elas mentem, alegando que foram estupradas para assim poder tirar aquela criança, fazer o aborto. Nesses casos, o médico ele não tem nenhuma responsabilidade e a responsabilidade vai cair totalmente sobre a mãe, sobre a mulher que estava grávida e abortou o seu filho alegando que foi abusada sexualmente e na verdade não foi. O aborto em caso de estupro, ele visa proteger o direito à dignidade daquela mulher, fazendo com que ela volte de uma certa forma a ter sua dignidade, abortando aquela criança que foi resultado de um abuso sexual. Aborto de anencefalo. A anencefalia ela é definida pela nomenclatura médica como uma malformação no cérebro do bebê. Sem desenvolvimento do cérebro, consequentemente, o bebê ele não teria expectativa de vida extrauterina. No que tange ao mundo do direito, aborto de anencefalo não é mais considerado crime. De acordo com a DPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental número 54, o Supremo Tribunal Federal votou 8 votos a 2 de que não seria mais crime. No qual também o artigo 126 do nosso Código Penal, ele não se aplicaria a esses tipos de caso e que qualquer interpretação que seja estendida a esse tipo de caso, ela vai configurar assim, então, inconstitucional. O nosso artigo 126, ele vai versar sobre o aborto com o consentimento da gestante e traz pena de reclusão de 1 a 4 anos, iniciada em regime fechado. O parágrafo único desse mesmo artigo, ele vai nos dizer que provocar aborto em gestantes menores de 14 anos, a lei não configura gestantes menores de 14 anos como seu consentimento sendo válido, pois elas são incapazes. O terceiro que provoca esse aborto nessas meninas menores de 14 anos, ele vai responder por uma modalidade mais gravosa, que é uma modalidade que está prevista no artigo 125, que diz que a pena é uma pena de reclusão, iniciada também em regime fechado, de 3 a 10 anos. O artigo 127, ele vai falar sobre as penas combinadas nesses artigos anteriores que eu expliquei, 125 e 126. E ele vai dizer que o aborto provocado na gestante, se causar lesão de natureza grave, essas penas anteriormente explicadas, elas vão ter um aumento de 1/3. E se a gestante ela vir falecer,
essas penas elas serão duplicadas. De 1/3 será duplicada agora para 2/3. Como podemos observar, em alguns casos, o aborto ele realmente configura como um crime. No caso de aborto de anencefalia, justamente por conta da decisão que ocorreu no tribunal, não vai se configurar como um crime. Um dos argumentos favoráveis para essa decisão, debatido já no momento, dizia sobre que cabe à mulher e não ao Estado a sopesar sobre valores e sentimentos de ordem estritamente privada. E que a mulher ela iria decidir se ela quer realmente ou não abortar o seu bebê que tem anencefalia. O procedimento para o aborto ela não vai precisar de uma prévia autorização judicial, já que já foi discutido em um tribunal superior. Ela apenas iria solicitar, até mesmo através do SUS. Teria que ter também um laudo médico comprovando que o seu bebê tem anencefalia. E seria uma decisão dela, de querer ou não abortar o seu bebê, sabendo que ele tem anencefalia. Ela iria realmente sopesar, como foi discutido no tribunal, valores que correspondem a ela, à sua saúde, ao seu bebê. Bom, pessoal, é aqui que encerramos o nosso trabalho. Como vocês puderam ver através da explanação dos meus colegas, aborto é um caso que traz diversos debates. E há situações em que ele é considerado crime e há situações em que ele não é considerado crime, como é o caso do artigo 128 do Código Penal e dos abortos de anencéfalos. Aqui finalizamos o nosso trabalho. Obrigada por assistir até o final.